Sim. Maravilha. Pessoal, vamos lá então. Então, para quem chegou agora, eu vou explicar. Nós vamos trabalhar aqui a apostila 1, que é a apostila do primeiro bimestre, nas páginas 585 a 592. Quem puder tá nessa aula online com a apostila na mão vai ajudar bastante, ok? Estou até com a apostila aqui também, para eu poder passar algumas orientações para vocês. O que acontece? Esse foi um tópico que a gente não conseguiu trabalhar no primeiro bimestre, que é o reino protoquitista, ou reino protista, vai ser a mesma coisa. Só que agora, no segundo bimestre, a gente vai começar falando sobre doenças causadas por protozoários. Então, não adianta eu falar das doenças causadas por esses seres vivos se eu não conheço esses seres. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, que no final, acho que foi até uma das últimas aulas que nós tivemos com a sala cheia, nós falamos sobre a classificação biológica. E nós vimos, né, que os seres vivos, então, são organizados em categorias chamadas táxons. Lembra até que a gente fez aquela brincadeira em sala de aula sobre organizar imagens em um computador e tudo mais. E o que eu quero só lembrar para vocês é que o maior táxon de todos, que é o reino, é onde estão agrupados todos os seres vivos. E eles são agrupados em 5 categorias, ou melhor, em 5 reinos. Reino Monera, que nós vimos no primeiro bimestre, à distância, onde estão aqui as bactérias e as arqueias. Nós temos o reino protoquitista, que é o que a gente vai ver agora, onde nós temos os protozoários e as algas. Nós temos o reino fungi, onde encontram-se os fungos. O reino planti, lembrando que os nomes são escritos em latim. E no latim, quando o A e o E aparecem juntos dessa maneira, a gente só fala o E. Então aqui nós temos o reino plante, que é onde estão apenas as plantas, e o reino animalia, onde estão todos os animais, ok? E o que vai definir esses grupos? Esse não é o propósito da aula, mas eu preciso que vocês entendam um pouco isso. O que vai definir esses 5 reinos... Deixa eu só arrumar aqui minha tela. O que vai definir esses 5 reinos é a característica de célula. Então aqui nós temos o reino Monera, protista, fungi e plante. Aqui está bem resumido, tem algumas outras características também. Então, o que vai definir esses 5 reinos é a característica da célula deles. Se a célula deles tem núcleo ou não tem, a quantidade de células que esses seres vivos têm e a produção de alimento. Então, aqui, por exemplo, quanto à presença ou ausência de núcleo, nós teremos as bactérias do reino Monera, que são procariontes, ou seja, eles não têm núcleo dentro da célula, e todos os demais são eucariontes, ou seja, tem o núcleo dentro da célula. Quanto à quantidade de células, nós temos aqui os seres unicelulares, nós temos, no caso dos protistas, que podem ser uni ou multicelular, o mesmo acontece com os fungos, e plantas e animais são pluricelular. Mas, se você olhar na apostila de vocês, esse termo multicelular não aparece na apostila. Para vocês, na apostila, aparece como pluricelular. Esse termo multi, ele é um termo que está sendo mais usado atualmente. Então, daqui a alguns anos, vocês vão ver muito esse termo. Multicelular e pluricelular são diferentes, ok? Multicelular tem muitas células, mas são todas iguais. E pluricelular tem células diferentes. A gente fala que forma tecidos ou forma embrião. Então, pluricelulares, nós teremos plantas e animais apenas, ok? E quanto à produção de alimento, o ser vivo ele pode ser autótrofo ou heterótrofo. Autótrofo, se ele produz o próprio alimento através da fotossíntese, e heterótrofo, se ele consome o alimento dele do ambiente, ou seja, como ele não produz, ele tem que pegar no ambiente o alimento dele, ok? Estão me acompanhando aí? Tá tudo bem? Maravilha. Bom, mas o nosso propósito não é trabalhar esses 5 grupos, mas apenas um deles, que é o protista. Então, o nosso foco é dar uma explanada geral sobre o reino protista. Então, nós vamos falar de seres eucariontes,
que podem ser uni ou multicelular e pode ser autótrofo ou heterótrofo. Olhando assim, parece que é complicado, porque, nossa, ele pode ser de tudo um pouco. É que o reino protista, a gente tem que entender que ele foi o último reino de seres vivos que foram separados. E desde a minha época de escola, eu ouvia dizer que o reino protista ia ser um reino temporário, que ele ia ser dividido em outros reinos. Bom, gente, alguns poucos anos se passaram e isso não aconteceu ainda. Então, eu acho pouco provável que eles vão dividir esse reino protista no longo dos anos aí. Mas, para nós estudarmos, nós vamos separar os protistas em dois grupos. O primeiro grupo é um grupo chamado algas, e o segundo grupo é o grupo chamado protozoários. Então, algas e protozoários são seres do reino protista. Qual que é a diferença? A diferença é essa daqui, ó. As algas são os protistas autótrofos, ou seja, são os protistas que fazem o próprio alimento, que fazem a fotossíntese. E os protozoários são os heterótrofos, são os que não fazem fotossíntese, ou seja, eles comem alguma coisa que está ali no ambiente. Então aqui nós temos uma imagem de algas unicelulares, algas microscópicas, ok? Nós temos aqui muitas diatomáceas, a gente vai falar um pouquinho delas aqui. E aqui nós temos os protozoários, que também são unicelulares. Tudo bem? Então, o meu propósito aqui é passar para vocês apenas as características gerais e as mais importantes, ok? No livro de vocês, essas informações elas aparecem na forma de texto. Eu organizei para vocês na forma de tabela. Eu acho que vai ficar bem bacana. Depois, além dessa videoaula, eu vou disponibilizar para vocês também essa apresentação. Ela está para mim em PowerPoint, mas eu coloco lá no Escola Web na forma de PDF para vocês. Então, vamos lá. Então, eu vou falar com vocês primeiro das algas. Mas se a gente der uma olhada aqui, deixa eu voltar, as algas, elas podem ser uni ou multicelulares. Então, quando eu vou falar das algas, eu falo primeiro das algas multicelulares. Lembrando, na apostila de vocês aparece como pluricelulares. É a mesma coisa por enquanto. E depois eu vou falar das algas unicelulares com vocês, tá? Então, vamos lembrar uma coisa. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, se nós estamos falando do reino protistas, e nós vimos que nos protistas nós temos protozoários e algas, nós vamos ver que dentro do reino protista eu vou ter vários filos, tá? Então, dentro do reino protista, eu vou ter filos, que são filos dos protozoários, e eu vou ter filos, que são filos das algas. Então, se eu vou pegar um reino e vou dividir esse reino em filos, lembrando que a gente aprendeu em sala de aula, eu vou dividir esses seres vivos em características em comum. Então, o que eu preciso saber? Quais são essas características em comum entre os filos? Só isso, praticamente. Então, deixa eu adiantar aqui, para a gente chegar aqui nessa tela. Então, olha só, nós vamos falar agora das algas multicelulares ou pluricelulares. Nós teremos 3 filos de algas pluricelulares. As clorófitas, então, em latim, o pH junto faz som de F. Então, nós temos as clorófitas, que são as algas verdes, as faeófitas, que são as algas pardas, e as rodófitas, que são as algas vermelhas. Fica fácil, né? Verde, parda e vermelha. Porque isso aqui são realmente as cores que elas possuem. Então, nós temos aqui uma imagem das algas verdes, uma imagem de algas pardas e uma imagem de algas vermelhas. Eu não vou falar sobre habitat, sobre composição de citoplasma, nada disso. Eu vou falar para vocês quais são as características que classificam esses seres vivos. Então, olha só. Primeira coisa, se nós estamos falando de algas multicelulares, eu tenho aqui que todas elas são multicelulares. No caso das clorófitas, a gente vai ter algumas clorófitas unicelulares, mas eu não vou entrar em detalhes sobre elas agora. Então, o que eu preciso entender? Quais são essas características que separam esses filos das algas? Primeira coisa é o tipo de clorofila.
Se esses seres são seres autótrofos, ou seja, seres que fazem fotossíntese, eles vão fazer fotossíntese usando o quê? Qual é a fábrica, qual é o material que serve como fábrica de energia, como fábrica do alimento delas? São os pigmentos. Então, nas plantas, nas bactérias fotossintetizantes, ou as bactérias autótrofas e as algas, elas possuem pigmentos que permitem esse ser fazer o alimento dele, através da fotossíntese. Então, nós teremos aqui a clorofila. A clorofila é o principal pigmento dos seres vivos que fazem fotossíntese, ok? Mas, professor, existem outros além da clorofila? Sim, existem outros. Então, todo e qualquer pigmento que faz fotossíntese, mas não é uma clorofila, a gente chama de pigmento acessório. Então, tanto a clorofila quanto os pigmentos acessórios, eles servem para fazer a fotossíntese. Então, eles recebem a luz solar, de uma forma bem resumida, tá? Eles recebem a luz solar junto de óxido de carbono com a água e produzem o açúcar que eles precisam, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Então, nós teremos aqui, a primeira coisa que separa esses grupos é o tipo de clorofila. Nós teremos aqui as algas verdes, que vão ter a clorofila A e a clorofila B, as faeófitas, a clorofila A e a clorofila C, e as rodófitas, as clorofilas A e a clorofila D. Percebam que a clorofila A aparece em todos. Isso é quase uma regra. Apenas algumas bactérias é que fogem da exceção. Mas todos os seres que fazem fotossíntese possuem essa clorofila A. E podem ter aí um segundo tipo de clorofila. A maioria tem 2 tipos de clorofila. Tudo bem até aqui? Sim. Eu acho que está tudo bem aí. Bom, sim. Maravilha. E quanto aos pigmentos acessórios, esse é o que vai ter uma variedade maior. Então, nós vemos aqui, ó, os carotenos, eles aparecem em todos. Então, não vou ficar memorizando isso. Então, aqui, os carotenos e as xantofilas aparecem em todos. Então, já fica uma regra. Se aparecem em todos, não é um tipo de pigmento que eu vou ficar memorizando, tá? Então, eu vou dar um foco aqui, ó, nos pigmentos que são diferentes. Então, por exemplo, as faeófitas têm a fucoxantina, as rodófitas têm xantofilas. Então, quando você vai estudar, é bem bacana a gente focar nessas características diferenciadas deles, tá bom? Uma coisa que só para efeito de entendimento. O que diferencia, por exemplo, clorofila A da B, ou a clorofila A da C, ou a da D, ou até mesmo desses outros pigmentos? Nós temos que entender que esses pigmentos, tanto clorofila ou acessórios, eles recebem a luz para usar a energia da luz para produzir o alimento. Então, cada pigmento trabalha com um tipo específico de luz. Então, por exemplo, a clorofila A é uma clorofila que ela trabalha melhor na luz de espectro azul. Aí nós teremos a clorofila B, por exemplo, ela trabalha melhor na luz de espectro amarelo, alaranjado. Então, cada pigmento trabalha num tipo de luz específico, ou num tipo de cor. Lembrando que se a gente vê as cores, se a gente vê uma cor, é porque a gente está vendo um tipo de luz específica. Então, quanto mais tipos de pigmentos eu tenho, maior é o espectro de luz que eu utilizo, tá? Só lembrando, a pior luz para qualquer ser que faz fotossíntese, a luz que as plantas, as algas mais odeiam é a luz verde. Tanto que, assim, quando a gente pensa em natureza, vem o verde na cabeça. Na verdade, o verde é a cor que a natureza mais odeia para fazer fotossíntese. Por isso que ela joga o verde fora e a gente enxerga verde. Porque verde não é bom para fazer fotossíntese. Então, quando a gente vê uma planta verde, é porque ela está pegando todas as cores para fazer a fotossíntese e jogando só o verde fora. Então, embora a gente fale que a natureza é verde, o verde é o que ela mais odeia. Tá bom? Vamos continuar aqui.
Então, nós temos também a substância de reserva, isso é importantíssimo, é uma das características que mais caracteriza as algas. O que é isso? Então, ela vai lá e faz a fotossíntese, produz o açúcar. Depois desse açúcar, ela utiliza para fazer o metabolismo dela, mas guarda um pouco para utilizar quando não der para fazer a fotossíntese. Então, ela guarda como uma substância de reserva. Então, aqui no caso, as clorófitas, elas vão produzir o amido como substância de reserva. As faeófitas, aqui eu coloquei como óleos, mas na apostila de vocês pode aparecer como lipídios. Então, óleos e lipídios é a mesma coisa. Então, aqui, as faeófitas utilizam óleos e a laminarina. E as rodófitas usam o amido das florídeas. E nós teremos, por último, a composição da parede celular. Lembrando que algas, além da membrana da célula, tem uma parede em cima dessa membrana. A diferença entre membrana e parede é que membrana ela é mais maleável, ela dobra, e a parede ela é rígida, deixa a célula mais resistente. Então, as clorófitas elas vão ter uma parede feita de celulose. As faeófitas vão ter celulose e algina, e as rodófitas vão ter celulose, agar e carragelina, ok? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa, porque vocês são ensino médio, e se Deus quiser, vocês vão começar a fazer provas aí de vestibulares, Enem e tudo mais. Então, eu vou passar uma informação para vocês que é necessária para se fazer essas avaliações. Mas essa informação eu, Ricardo, vou falar porque é necessária, mas eu não acredito nela, tudo bem? Deixar isso bem claro. Porque na biologia, os evolucionistas dizem que as plantas evoluíram a partir das algas verdes. Eu, particularmente, não acredito, isso vai contra a minha fé, porque eu creio que Deus é quem criou esses seres vivos de formas separadas. Mas eu preciso passar essa informação para vocês. Então, por que os biólogos evolucionistas dizem que as plantas evoluíram das algas verdes? Porque elas têm, as algas verdes e as plantas têm o mesmo tipo de clorofila, elas têm o mesmo tipo de substância de reserva e a mesma composição da parede celular. A diferença é que as algas verdes são multicelulares, ou seja, quando eu vou lá na praia, eu pego aquela alga verde, tipo a uva, que é uma alga que cresce bastante no litoral do Brasil, eu estou vendo ela, porque ela tem muitas células, mas todas as células são idênticas, diferente de uma planta, que eu vou ter lá tipos de células diferentes. Então, eles dizem que as plantas evoluíram dessas algas devido a essas características em comum. Mas eu deixo bem claro aqui a minha fé de que eu não creio nisso, mas vocês precisam disso para fazer uma prova. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não, senhor. Maravilha, vamos lá então. E nós temos depois as algas unicelulares, que eu particularmente amo muito o estudo delas. Então, as algas unicelulares, nós teremos esses 4 grupos, ok? As diatomáceas, as algas douradas, as euglenoides e os dinoflagelados. Eu só errei numa coisa aqui. Se você tiver com a apostila de vocês, eu vou pedir para você circular as bacilariófitas ou as diatomáceas e circula aí na sua apostila os dinoflagelados. Esses 2 são os principais tipos de algas unicelulares. Por que principais? Principais devido à quantidade, eles são os principais, o principal tipo de plâncton que a gente vai ter nos oceanos, e elas são as responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio que nós respiramos. Lembrem que o oxigênio que nós respiramos não vem das árvores, vem das algas. E são essas 2 criaturinhas aqui, as diatomáceas e os dinoflagelados, aqui uma imagem de uma diatomácea, aqui a imagem de um dinoflagelado, que produzem a maior parte do oxigênio que a gente respira. Então aqui, o que vai separar esses tipos de algas? Mais uma vez, o tipo de clorofila, o pigmento acessório, a substância de reserva e o componente da parede celular. Só dar um adendo aqui, que nas euglenoides, que vai aparecer esse nome, paramilo.
esse açúcar, opa, deixa eu voltar aqui, esse açúcar chamado paramilo, somente esse ser vivo, as euglenoides, é que possuem, tá? Todos os outros aí, a gente vai ter em outros seres vivos, mas esse paramilo só aparece nas euglenoides, ou nas euglenas. Olha lá aqui que bonitinha, toda verde, cheia de clorofila dentro dela. Tudo bem? Professor, eu preciso decorar essa tabela? Não, é importante a gente entender algumas características principais. Por exemplo, as diatomáceas, elas são algas que ela têm a composição da parede celular de dióxido de silício. E o que acontece? Está vendo essa imagem aqui redondinha? Isso daqui é uma diatomácea vista por cima. Porque a diatomácea, ela é, na verdade, duas placas que se encaixam uma em cima da outra. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês. Eu estava com ela aberta aqui, eu fechei. Eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês na página 586. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Então, olha aqui. Na página 586, você tem fotos de diatomáceas. Isso daqui são elas vistas por cima. E aqui são elas vistas de lado. Então, você percebe que elas são duas placas sobrepostas. Então, isso é uma característica desse tipo de alga unicelular, as diatomáceas. E, por último, nós teremos aqui outra característica importante, são os dinoflagelados, que são esse indivíduozinho aqui, ó. Nós estamos vendo aqui nitidamente três flagelos, daí vem o nome flagelado, e alguns, você vê a foto, só aparece um flagelo, mas ele vai ter três, os outros dois vão estar dentro da célula, eles não chegam a sair, mas a presença de três flagelos no dinoflagelado é uma característica dele também, ok? Lembrando, todos esses são plânctons. Eu não lembro se eu cheguei a falar na sala a diferença, o que é um plâncton para vocês. Eu acho que sim. Plâncton é todo e qualquer ser vivo que vive no mar, mas não consegue nadar contra as águas. Então, se vem uma onda, ou uma corrente, ou qualquer coisa, qualquer tipo de energia, aquele ser vivo vai ser levado pela corrente de água. Então, ele não consegue escolher para onde ele vai. Ah, professor, mas aqui ele tem um flagelo, ele não pode escolher para onde ele vai? Não, o máximo que esse flagelo permite é essa alga ir para cima e para baixo. Então, quando a luz está muito forte, ela pode descer, porque a radiação ultravioleta pode matar, e quando a luz está melhor, ela pode subir para pegar mais luz e fazer fotossíntese. Mas todas elas são plânctons, ou seja, não nadam contra a força das águas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não, por enquanto não. Beleza, vamos lá então. Tá tranquilo. Beleza, vamos continuar. Então agora a gente vai falar dos protozoários. Os protozoários é muito mais fácil estudar. Por quê? Porque só tem uma característica, basicamente, que separa esses protozoários, que é o quê? A estrutura de locomoção deles. Ou seja, o que eles usam para andar, para se locomover no ambiente. Para os protozoários, eu não vou colocar todos em uma tela só, não. Porque como a gente vai falar das protozooses humanas depois, eu vou mais devagar aqui. Ixi, gente, meu tempo está acabando. Qualquer coisa, eu marco uma outra videoaula aí de uns 10 minutinhos só para continuar. Ou, se vocês puderem, eu reabro essa aula e a gente continua. Então, o que acontece? Os protozoários, nós teremos aqui o primeiro filo, que é o filo Rhizópoda, ou Sarcodina. O que é isso? São os protozoários que se locomovem por pseudópodes. Então, tá vendo aqui? Isso aqui é uma célula, isso aqui é uma ameba, que é um exemplo de protozoário. E você percebe, deixa eu voltar aqui, que ela está empurrando o citoplasma dela para formar essas estruturas que parecem pés. E é assim que ela se mexe. Então, pseudo em latim significa falso, e pode significa pés. Então, pseudópodes são falsos pés. Que no caso, as amebas, que é o principal exemplo do filo Rhizópoda, vão utilizar esses pseudópodes para se locomover, vão usar para capturar o alimento, como forma de defesa e assim por diante. Então, vamos lá. Filo Rhizópoda se locomove por pseudópodes. O segundo filo, que é o filo Actinópoda, nós teremos aqui uma subdivisão.
O filo actinópoda, ele vai ser subdividido em radiolário e heliozoário. Qual é a diferença? É muito simples essa diferença. Tanto este quanto esse vão se locomover por pseudópodes também, mas vão ser pseudópodes afilados, ou seja, na forma de fios. Olha a diferença. Aqui, o pseudópode empurra a membrana toda. Já aqui não. Aqui o pseudópode ele tem formato de fios. Conseguem ver aqui, ó, os pequenos fios saindo? Então, o actinópoda tem pseudópodes afilados. A diferença é que as radiolárias, ela tem um disco central, tá vendo esse disco aqui no meio? De onde saem os pseudópodes. Já os helizoários, não, aqui eu tenho toda a célula e eu não tenho esse disco central aqui, ok? É a única diferença entre eles. Então, o filo actinópoda, eles possuem pseudópodes afilados. Aqui eu vou ter um filo, embora na apostila de vocês é o último que aparece, eu coloquei na sequência, porque ele também vai ter pseudópodes afilados. Qual é a diferença? O Foraminífera, ele é um protozoário que ele tem uma carapaça em volta dele, uma carapaça principalmente de carbonato de cálcio, e essa carapaça é toda furadinha, toda furadinha. E por esses furos é que saem os pseudópodes afilados. Existem algumas espécies de foraminíferas que só tem uma aberturazinha, e onde sai um único pseudópode ali. Então o foraminífero, embora tenha pseudópodes também, eles não saem por qualquer lugar, eles só saem por pequenos poros presentes ali na célula desse protozoário, ok? Continuando aqui, nós teremos o filo apicomplexa, ou filo esporozoa. Esse aqui é um filo que não tem estrutura de locomoção. E o que acontece? Se o que classifica esses seres é a estrutura de locomoção, esse aqui é um grupo só deles, porque eles não têm nenhuma estrutura. Como eles não têm estrutura de locomoção, a maioria deles não vou falar a maioria, mas muitos deles são parasitas. Ou seja, eles entram no corpo de um outro ser vivo para viver ali, para se reproduzir, se alimentar. Então, uma das coisas que aparece nessas células é na extremidade delas aparece um complexo apical. Na verdade, é uma extremidade mais fina que ela usa para abrir o ser vivo e entrar nele, ok? Daí vem o nome apicomplexa, porque ele tem um complexo apical. Então, ele tem uma estrutura que ele usa para entrar no hospedeiro. Isso daqui, inclusive, está escrito aqui, ó, Toxoplasma gondii. Esse daqui é o toxoplasma, que é o indivíduo que causa a toxoplasmose. É o que eu falei. Nessa nova apostila, a gente vai estudar essas doenças. A malária, a toxoplasmose e outras aí. Deixa eu continuar, porque senão já vai acabar o tempo. Só faltam 2. E o filo Zoomastigófora. O filo Zoomastigófora são os protozoários que apresentam flagelos, ok? Embora eles tenham uma estrutura de locomoção, alguns deles podem ser parasitas também, que é o caso do Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, ok? E, para frente, nós teremos o Ciliófora, que são os protozoários ciliados. Qual é a diferença entre flagelos e cílios? Flagelos são grandes, só lembrando, tá? Flagelos são grandes e ficam numa única extremidade da célula. Cílios são pequenos, não sei se vocês conseguem ver os cílios aqui, ó, em volta da célula. São muito numerosos e ficam em volta da célula toda, ok? Então, esses são os protozoários. Vamos só dar uma repassada aqui, então, na característica de cada um deles. Lembrando que eles são caracterizados pela estrutura de locomoção. Então, Sarcodina tem pseudópodes, se locomove por pseudópodes. Actinópoda, por pseudópodes afilados. Foraminífera, pseudópodes que saem por pequenos poros presentes no esqueleto deles. Apicomplexa, não tem estrutura de locomoção. Zoomastigófora, tem flagelos e... aqui eu esqueci de mudar o título aqui em cima.
E os cilióforas são os que apresentam cílios em volta das células, ok? Esse é o resumão que eu preciso que vocês tenham para a gente poder começar a nova apostila. Mais uma vez, deixa eu só passar mais uma informação. Mais uma vez eu repito, isso vai contra a minha fé, mas eu preciso passar para vocês estudarem para os vestibulares aí. Esse zoomastigófora, esse zoo refere-se a animais, mas isso não é um animal, isso é um protozoário. Acontece que os biólogos evolucionistas acreditam que os animais evoluíram desse grupo de protozoários. Mais uma vez, eu não acredito nisso, mas eu passo para vocês poderem estudar. Ok? Pessoal, é isso. Deixa eu ver se eu pus mais alguma coisa aqui. Isso daqui são indicações de vídeos que eu queria que vocês assistissem. Eu vou abrir um tópico mais para frente de lição de casa e eu vou colocar esses vídeos para vocês verem. Então, tem esse vídeo dos protozoários, é muito legal, ele mostra essa estrutura funcionando. Para quem deixou de entender alguma coisa, esse vídeo vai ajudar pra caramba, é muito legal. E eu tenho esse vídeo, todos eles estão no YouTube, ok? Esses dois vídeos que falam sobre as algas. Isso aqui vai demorar aqui uns 15 minutos para assistir os dois. Então, são vídeos bem curtos. Eu já adianto, são vídeos antigos. Então, assim, você vai ver que a imagem é um pouco antiga, o som principalmente. Os alunos sempre me zoam quando eu passo em sala de aula esses vídeos. Eles são antigos e, por incrível que pareça, gente, eu procuro me manter sempre atualizado. Eu não encontrei até hoje nenhum vídeo que fosse tão bom quanto esses que eu estou indicando aqui para vocês, tá bom? E eu acho que eu acabei aqui. Agora eu acabei. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não. O professor pode usar o SAI para também estudar? O SAI, eu vou passar depois as lições dele. Eu não vou passar a lição da apostila e do SAI juntas, que acho que fica muita coisa. Mas a gente vai matar essas duas atividades. Hoje é quarta-feira. Eu tenho que matar essas duas listas no máximo até segunda-feira. Então, provavelmente eu vou colocar a primeira lista de exercícios da apostila para sexta e para segunda-feira eu coloco a apostila, as lições do SAI, tá bom? Para não pesar para vocês também. Fica bom assim para vocês, pessoal? Fica. Ah, maravilha. Eu achei que alguém ia falar para eu passar tudo de uma vez aí, pô. Então tá bom. Eu também, professora, Oi. assistir aquelas videoaulas do SAI. A senhora acha que ajuda também a estudar? Eu não entendi, Luiz Felipe. Repete, fazendo favor. Assistir as videoaulas do SAI. Sim. Pode também? Ajudaria? Você não pode, você deve. Eu já falei para vocês, gente. Eu sempre indico os alunos assistirem outros vídeos de outros professores, ok? Porque alguns de vocês podem ter dificuldade do modo com que eu ensino, do modo com que eu falo. E às vezes um outro professor de uma outra maneira falando, você pega melhor. Sempre, gente, eu não me importo e indico vocês assistirem outras videoaulas, ok? Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Estou aberto aí agora para questões. Não, eu não tenho. Não? Isso aí. Não. Então tá bom, pessoal. Então eu vou encerrando, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o download do vídeo e vou postar lá no Escola Web para vocês, para quem não assistiu, para quem quer rever alguma coisa da nossa aula. Lembrando, tá? Ensino médio. Vocês que estiveram aqui participando, eu já peguei a lista aqui, já dei um print na minha tela. Vocês que estão aqui comigo agora já estão com a presença de hoje garantida. Isso é uma aula que vocês tiveram. Quem não entrou nessa videoaula está com falta, mas vai poder assistir o vídeo lá. Mesmo vai pegar o conteúdo igual você. Só não vai ter oportunidade de tirar dúvidas que nem vocês estão tendo agora e vai ficar com falta. Tá bom? Então não perca nenhuma videoaula de nenhum professor, nenhuma aula online. Tudo bem? Então, eu vou estar encerrando aqui. Quero deixar um abração aí para vocês à distância. Estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora aí da gente se reunir de novo e eu poder pedir silêncio para vocês na sala para poder dar aula. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Tá bom? Tchau, Ricardo. Obrigada. Tchau, professor. Eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Até mais. Até. Tchau, tchau.